Né, tô refazendo esse vídeo porque o primeiro ficou muito ruim, né? Então, antes de prosseguir aqui, preciso esclarecer que aqui se diz a palavra comunista em seu sentido etimológico e não em seu sentido vulgar. Então, né, a palavra comunista, em sentido etimológico, primário, pela raiz da palavra, né, comunista é aquele que promove o bem comum, né, que prioriza o bem comum, que coloca o bem comum como centro de sua existência, né? Você pega aí a raiz da palavra comum, comunista, né? Então as coisas têm que estar associadas. No sentido vulgar, né? Como as pessoas entendem normalmente a palavra, né? Se associa a palavra comunista às práticas dos partidos comunistas, do movimento comunista ao longo da história, né? Prosseguindo, cabe lembrar, né, que é muito comum que boas ideias se corrompam quando colocada em prática por instituições humanas. Bom, cabe evidenciar que essa corrupção, né, não decorre de falhas imanentes às ideias, mas das instituições humanas que tentaram colocar tais ideias em prática. Bom, um exemplo claro, né, do que eu falei é as igrejas, né, que corrompem as mensagens de Deus, corrompem o Evangelho, né, quando tentam colocar tais ideias em prática, né? Uma coisa é a igreja, é a instituição humana, outra coisa é a mensagem de Deus, que é o Evangelho. Então, né, feita a introdução, voltando ao ponto, né, nosso objetivo desse vídeo, né, nossa premissa é o seguinte: Jesus disse, né, que Deus é Pai. Então, né, dito isso, que Deus é Pai, né, então cabe refletir, meditar. Qual o maior desejo de um pai? Então, né, dessa reflexão, a resposta não pode ser outra, né, a não ser dizer que um pai sempre deseja o melhor para os seus filhos, né, o bem comum da humanidade. A gente observa que Jesus também manda amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso significa também fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, né, desse contexto, cabe saber qual a vontade de Deus. A vontade de Deus, como visto antes, né, é promover o bem comum. Então, né, como visto antes, né, quem é o comunista? É aquele que promove o bem comum. Então, promover o bem comum é ser comunista. Bom, nesse contexto, né, cabe lembrar que Jesus enfatizou bem, deixou bem claro, né, a oposição entre o amor a Deus e o amor ao dinheiro. Então, né, dito isso, cabe lembrar, né, que o capitalista é aquele que tem a acumulação privada de riquezas como o centro de sua vida e não a promoção do bem comum. Né? Está o dinheiro, né, como o seu senhor. Né? E o próprio capitalismo é o sistema que o centro dele é a busca pelo capital, pelo acúmulo capital, acúmulo de dinheiro, acúmulo de riquezas, como privado de riquezas. Né? É uma culto ao egoísmo. Né? Bom, cabe lembrar, né, que o acúmulo privado de riquezas é justamente o acúmulo que priva o outro, né, exclui o outro das riquezas, né, por definição é isso, né. Então, né, ficou claro, né, que Jesus condena aqueles que colocam a acumulação privada de riquezas acima da promoção do bem comum, né. Então, a conclusão não pode ser outra, né, que Jesus condena os capitalistas e o próprio sistema capitalista.